Certinho. Então, hoje eu decidi fazer essa live aberta ao público. Vamos ver se mais pessoas aparecem. E em si vou disponibilizar essa aula no YouTube, né, de forma aberta ao público. Mas vamos lá. Hoje em específico eu escolhi o assunto eletroquímica, porque é um dos assuntos que, além de eu estar tendo na intensivão, inclusive quem está aqui da intensivão, amanhã vamos ter foco eletrólise e foco em questões. É um dos assuntos que, cara, eu sonhei com uma questão. E eu acho que é porque eu fico tanto dando aula, dando tanta aula e fazendo tanta questão que aí às vezes dá um sonho. Só que quando dá um sonho parece um alerta, tipo, cara, tem uma grande chance de vir isso. Vamos só enfatizar alguns pontos iniciais. Quando falamos da eletroquímica, por exemplo, a eletroquímica ela se divide em duas partes. A parte conhecida como pilhas e a parte conhecida como eletrólise. A ideia hoje é falar das duas partes. Pilhas, em específico, pilha sempre vai estar voltado a um processo espontâneo. Quando falamos em algo espontâneo, é justamente porque acontece de forma natural. Acontece a geração de energia. Então, a geração de energia. Agora, quando falamos de eletrólise, é um processo conhecido como processo não espontâneo. Então, em vez de gerar energia, vai consumir energia. Rodrigo, mas por que consome energia para a reação química acontecer? Por exemplo, quando falamos eletroquímica, é tanto a geração da energia quanto o seu consumo. Exemplo, baterias. Baterias, nós temos ali reações químicas acontecendo para gerar corrente elétrica. Quando nós pensamos na questão de uma bateria e ela está descarregando, e digamos que ela seja uma bateria recarregável, qual que é a ideia? Se ela é uma bateria recarregável, a gente pode colocar energia nela, que eu vou voltar ao meu estágio inicial, ou seja, eu vou consumir energia elétrica para voltar a ter minha reação química. Rodrigo, é tipo bateria de celular? É, bateria de celular tem esse princípio. Mas, exemplo, quando falamos baterias de automóveis, não é recomendado a recarga delas. Por quê? Gente, bateria de automóvel passa 2 anos ali já recarregando. Se for de carro, por exemplo, carro, a bateria ela serve para quê inicialmente? A bateria ela serve para conseguir dar a partida no motor, né, a ignição inicial, ligar luzes, né, faróis, ar-condicionado e multimídia. Pronto. Mas ao mesmo tempo que o carro se locomove, simplesmente a bateria está recarregando. Tem uma espécie de um dínamo, né? Só que dínamo é algo menor. Ela tem um... Esqueci o nome do equipamento. Esqueci o nome, mas é um gerador de energia elétrica. Transforma energia cinética em energia elétrica. O ponto principal é que aquela bateria, ela todo dia ela trabalhando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quando a bateria, por exemplo, ela tende a chegar na sua vida útil final, onde muitas vezes é depois de 2 anos, aí não é recomendado recarregá-la. É diferente do celular, tudo bem? Tem uma vida útil maior e assim vai. Claro que existe a questão do vício, né, da bateria. Outro ponto principal, aí para a chupeta de um carro, o positivo do positivo, o negativo do negativo, pode causar potencial? Sim. Sim. Um ponto potencial é que nas pilhas é considerado que a diferença de potencial ela é maior que zero. Isso quer dizer que eu estou gerando energia. Enquanto na eletrólise a diferença de potencial é menor que zero. Aí tu vem e pensa, Rodrigo, mas o que é diferença de potencial? Cada substância, cada elemento químico tem um potencial, que é tabelado, você não precisa decorar nenhum. Mas, através do potencial, nós conseguimos deduzir quem reduz e quem oxida. Conseguimos deduzir quem é o cátodo, quem é o ânodo, assim por diante. Antes de eu entrar nessa parte,
vocês têm que ter a seguinte relação. Por exemplo, eletroquímica, ela acontece em reações de oxirredução. Então, quando falamos eletroquímica, ela acontece em reações de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? É aquela que acontece uma oxidação e uma redução ao mesmo tempo. Vai ser ao mesmo tempo em conjunto, beleza? Tem que lembrar disso, é ao mesmo tempo em conjunto. Não é que primeiro vai acontecer uma e depois vai acontecer a outra, é simultâneo. Quando falamos oxidação, por exemplo, é o efeito de aumentar o NOx. NOx é o número de oxidação. Redução é o efeito da diminuição do NOx. Aí tu vem comigo e pensa, cara, mas como que reduz o NOx? Como que aumenta o NOx? Tudo é por conta do ganho e da perda de elétrons. Elétrons têm carga negativa. Se eu perco elétrons, eu fico positivo, então meu NOx aumenta. Então, quando falamos aumento do NOx, é porque ocorreu a perda de elétrons. Perfeito, isso aí também. E redução, acontece o ganho de elétrons. É até estranho falar, né? Pô, eu diminuo porque eu tô ganhando. É porque você diminui o seu numeral oxidativo. Quando você diminui o número de oxidação, é porque você ganhou elétrons. Elétrons têm carga negativa. Beleza? Aí, quando falamos no quesito agente é aquele que causa uma ação. Agente é aquele que causa uma ação. Então, por exemplo, se eu oxido, eu causo uma ação de redução. Então, quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. É sempre o oposto. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Outros pontos que também precisamos saber para pilhas, que é cátodo e ânodo. Cátodo é a parte que reduz. Cátodo. Ânodo é a parte que oxida. Ânodo. Você pode lembrar bem assim, ó. Consoante com consoante, vogal com vogal. Tem gente que pensa no crão. Crão. Porque o cátodo reduz e o ânodo oxida. Também funciona. Uma professora minha amava o Roberto Carlos. Sabe? Roberto Carlos, RC. Tem várias formas para você lembrar. Várias formas. Por último, polos. Cada pilha tem seu polo, negativo e positivo. Quem oxida é o polo negativo. Quem reduz é o polo positivo. Rodrigo, a gente tem que lembrar de tudo isso? Tem. Tem de lembrar de cada detalhe. Mas para isso, usa o macete do pão. Pão na pilha. O ânodo, ele é negativo, onde acontece a oxidação. Perfeito, Vanessa. Por quê? Isso é na pilha. Na pilha, o ânodo é negativo, onde acontece a oxidação. Então você tem um fluxo de elétrons de quem oxida para quem reduz. Na pilha é assim. Na eletrólise, que daqui a pouco vamos falar sobre, é o oposto. Na eletrólise, por exemplo, o ânodo é positivo. Então, tem de ter esse cuidado. Outros pontos. Como saber quem reduz e quem oxida? A questão ela sempre vai trazer informações. Por exemplo, eu sempre gosto de trazer o exemplo da pilha de zinco e cobre, porque é uma das que mais caem.
O zinco, ele tem a sua redução ganhando 2 elétrons e se transformando em zinco 0. O potencial padrão de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts. Rodrigo, da onde que veio isso? Valores de potenciais vieram tabelados de um EPH. O que é um EPH? Eletrodo padrão de hidrogênio. Simplesmente foi idealizado que o hidrogênio ele tem potencial padrão igual a 0. Então, todos os outros elementos foram medidos, tabelados a partir do hidrogênio. Foi idealizado que ele é 0, tá? Como assim idealizado? Quando a gente fala sobre idealização, gente, eu falo bem assim, ó. Aqui. Essa fita, por exemplo, essa fita aqui, esqueci o nome dessa fita, ela tem 30 metros. Aí tu pensa, como assim? É porque lá atrás alguém falou, gente, esse tamanho aqui é 1 metro. Idealizado, a gente consegue medir algumas coisas. Eu falo bem assim, esse pezinho aqui, lá, pesa uns 400 gramas. Ou se eu quiser falar sobre quilo, 0,4 quilogramas. É porque alguém lá atrás falou, gente, vamos idealizar que esta massa aqui, a partir de hoje, será 1 quilo. É uma idealização. Então, quando falamos de idealização, não é só para química, não é só para física, é para tudo. Para tudo, beleza? Agora, quando a gente pensa no zinco, esse valor aqui é fixo dele. Aí eu volto a dizer, você precisa lembrar? Não, a questão vai trazer informações. E vamos pegar aqui o cobre. Cobre, na sua redução, ganhando 2 elétrons, se transformando em cobre 0, tem um potencial padrão de redução igual a mais 0,34 volts. Aí tu pensa, tá, para que diachos que eu vou usar isso? É uma comparação. Quando falamos potenciais de redução, você vai comparar qual tem maior potencial. Como assim? O zinco tem um potencial menos 0,76. O cobre tem um potencial mais 0,34. Qual tem o maior? O cobre. Se o cobre ele tem maior potencial, então subentende-se que como esse potencial é de redução, o cobre vai reduzir. Se o cobre vai reduzir, o zinco vai oxidar, porque a minha reação precisa que um oxide e outro reduza. Por exemplo, como é que fica essa reação, então? Na sua pilha, o zinco vai oxidar. Então, é o oposto. É o oposto. Então, quer dizer que o zinco 0... Vou fazer de preto. Quer dizer que o zinco 0... ele vai se transformar em zinco mais 2. Ó, eu estou aumentando o NOx. Porque eu perco 2 elétrons. Beleza? E o cobre? O cobre mais 2 vai ganhar os 2 elétrons e se transformar em cobre 0. Você pode simplificar isso como? Você pode cortar elétron com elétron, porque eu tenho a mesma quantidade. Se você não tivesse, você teria que utilizar a lei ponderal de Proust para adaptar as reações, as semi-reações. Eu cortei elétron com elétron, é porque eram semi-reações. Agora eu tenho uma reação global. Agora eu vou ter a reação global. Qual que é a reação global aqui? O cobre mais 2 mais 5, 0 vai estar se formando 5 mais 2 mais cobre 0. Se eu multiplicar uma semi-reação, multiplico o tamanho potencial? Não. Infelizmente não. Parece que sim, mas o que acontece? Aquele potencial é a força do elemento. Independe-se necessariamente da quantidade de elétrons. Então, quando se tem potenciais de redução, eu estou pensando na redução. É na força que aquela substância tem. É diferente lá da termoquímica, que na termoquímica é a quantidade
liberada por mol. Aqui não. Aqui é um potencial, é uma medida em volts, pronto. Não é volts por mol. Se fosse uma voltagem por mol, aí sim daria, tá? Teria dúvida, Arthur? Lá na termoquímica, tem que ter cuidado porque lá você precisa. Tá? Tamo junto. Ah, Rodrigo, mas e aí? Tem outra forma de eu idealizar? Tem. Existe uma forma abreviada, que também é vista pela IUPAC. Essa abreviação, ela fica assim, ó. Você pega quem oxida e depois quem reduz numa ordem, por exemplo. Quem que oxida? É o zinco. Então fica zinco 2 traço 5 0. Por quê? Opa, fiz ao contrário. 5 0 traço 5 mais 2 traço cobre mais 2 traço cobre 0. Isso aqui é uma representação porque, ó, eu tô indo de 0 para mais 2, então esse cara tá oxidando. Sempre o primeiro nessa abreviação é quem oxida. E depois mais 2 para 0, esse cara tá reduzindo. É uma forma abreviada e o PAC deu uma pilha. Antes, vamos entender como que funciona a pilha em si. A pilha em específico, vamos pegar esse exemplo do cobre e do zinco. Vou fazer aqui. 2 recipientes. Elétrons no reagente oxida, no produto reduz. Elétrons no reagente oxida, no produto... Não, é o oposto. Elétrons no produto, eu oxidei, porque eu estou perdendo elétrons. Eu estou cedendo os elétrons. Se os elétrons estiverem no reagente, é porque eu estou ganhando. Aqui nós vamos ter um Becker. E aqui nós vamos ter outro Becker. Digamos que nesses dois recipientes, nós vamos ter um eletrodo. E digamos que esse eletrodo seja o eletrodo de zinco 0. Quando falamos eletrodo, gente, é simplesmente o meu metal, beleza? O meu metal. O metal. Ok? Olha aqui rapidinho, bonitinho. Agora, quando nós falamos do meu eletrodo, ele tende a estar mergulhado nos íons em solução dele mesmo. Como assim? Se eu sou zinco 0, eu tenho que ter íons zinco aqui. Íons zinco. Íons zinco. Íons zinco, beleza? Mas eu não posso ter apenas íons positivos, porque foi colocado um sal ali, né? Então eu vou ter os íons negativos. Por exemplo, sulfatos. É o mais comum de ter. Sulfatos. Sulfatos. Ok. No meu outro lado, eu vou ter uma outra placa, mas de outro metal. Agora vai ser uma placa de cobre. Cobre. Aqui eu aulinha de artes. Faltava as aulas de artes, dá pra perceber. Aí o que acontece? Essas minhas duas placas, elas vão estar interligadas através de um fio condutor. Neste fio condutor eu posso medir a voltagem. Por quê? Por conta da transferência de elétrons. Calma aí que não ficou no centro. Apaguei o outro. Aqui é o centro. O que é a ideia? Quando os dois eletrodos estiverem conectados, eles vão começar a competir. E aquele que tem maior potencial é o que vai reduzir. Faltou apenas colocar aqui os íons de cobre na solução. Cobre mais 2. Fazer os íons cobre de vermelho, tá? Porque ficou muito claro.
cobre mais 2, cobre mais 2, cobre mais 2. Aí você também vai ter os íons sulfato, por exemplo, que digamos que a solução fosse de sulfato de cobre. Agora vamos lá. Qual que é a ideia? Sabemos que o zinco ele vai fazer o quê? Oxidar. Se o zinco vai oxidar, então quer dizer que este meu lado vai sofrer a oxidação. Então o outro lado vai sofrer o quê? A redução. Quem oxida perde elétrons. Quem reduz ganha elétrons. Então os elétrons eles vão sair do zinco, vão sair do zinco, vão sair do zinco, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando e chega no cobre. Então os elétrons eles possuem este sentido aqui. Tá, Rodrigo, mas o porquê que isso acontece? Da onde que vem os elétrons? Do zinco zero. O que está acontecendo aqui? O zinco zero ele vai virar zinco mais 2 e perder 2 elétrons. Olha a expressão, o zinco zero vai virar zinco mais 2. Isso quer dizer que tu vai de 0 para mais 2, 0 para mais 2, 0 para mais 2. Essa placa vai começar a apresentar uma corrosão, gente. Essa placa ela vai corroer. Corrosão. Corrosão é quando a gente falar um portão enferrujou, o portão oxidou, ele vai perder massa. É corroer. Perder massa, corroer, é sinônimo da nossa oxidação. Do outro lado, os elétrons chegam na placa de cobre zero, mas o cobre zero já está reduzido. Mas como é uma placa metálica, vai conduzir os elétrons para a solução. E aí, cobre mais 2 vai ganhar os elétrons. Cobre mais 2 vai ganhar os elétrons e se transformar em cobre zero. Então ele vai para a placa, vai para a placa, vai para a placa. A placa vai ter o quê? Um aumento de massa. Aumento de massa. Sempre vai ser assim. Um lado diminui a massa, se corrói, o outro lado aumenta. O último ponto. Ponte salina. É necessário ter uma ponte salina para interligar e equilibrar o meu sistema. Como assim equilibrar o meu sistema? Ponte salina, nome de estudo, tem que ter sal. O mais comum é iodeto de potássio. Mas como assim equilibrar o sistema? Gente, aqui na minha esquerda, eu estou indo de zinco 0 para mais 2. A minha solução estará ficando muito positiva. Então, o íon negativo vem e equilibra. Eu tenho que equilibrar, senão uma hora você vai ter uma diferença de potencial menor. Enquanto na solução da direita, o cobre mais 2 está virando cobre zero. Mas os íons negativos ficam lá. Se os íons negativos ficam lá, o potássio vai e equilibra. E quando falamos de concentração de solução, aí o buraco é mais embaixo. Quando falamos de concentração, antes de falar sobre concentração, só trazer aqui mais um ponto, tá? Cálculo de DDP é igual o potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo. Quem que é o cátodo? Cátodo é quem reduz. Quem reduz é o polo positivo. Quem oxida é o polo negativo. Gente, é a mesma coisa de você pegar o maior menos sempre maior menos menor. Beleza? Maior menos menor. Ou seja, é o 0,34 menos o menos 0,70. A DDP vai dar quanto? 1,1. Rodrigo, é muito fraca.
Mas justamente por isso que utilizamos pilhas em série. Por exemplo, tem uma pilha aqui da Rayovac, alô Rayovac patrocina nós. Aqui, ó, 1,5 volts. Fraca. Mas por isso que alguns aparelhos você coloca 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, né? Elas vão estar em série. Tem um ponto que o Arthur perguntou. Esta diferença de potencial é o idealizado. Existe o ideal e o real. O que é o real? O real depende da concentração. Quando a questão quer saber o real, é calculado através da equação de Nernst. Tá bem aqui. Equação de Nernst. A equação de Nernst é potencial é igual ao potencial padrão menos 0,0592 sobre a quantidade, que é o número de elétrons, vezes log de quê? O que é log de quê? É o meu quociente. Ou seja, é a mesma coisa que o meu produto sobre reagente. Vai. Por isso que isso aqui mal é visto. Entendeu? Aqui tu teria que pegar o quê? Potencial é igual. Quanto que é o potencial padrão? É o idealizado. 1,1. Menos 0,0592. Sobre quantos elétrons foram envolvidos? 2, né? Sobre 2. Vezes log da concentração. Quem é meu produto? É o zinco mais 2. Rodrigo, por que não o cobre 0? Porque o cobre 0 é metal. Então seria a concentração do zinco mais 2 sobre a concentração do cobre mais 2. Aí a questão te daria as concentrações. Aí, se ela vai te dar as concentrações, aí você tem que fazer. Mas, por exemplo, se pergunta os íons de zinco diminuíram a concentração da solução, seria quando ele reduz? O zinco, no caso, ele vai aumentar. Aqui, o zinco 0 está virando zinco mais 2. Então, eu vou aumentar a concentração de zinco. O que eu vou diminuir é, ó, o cobre mais 2 está indo para cobre 0. Aí eu estou diminuindo a concentração de cobre. Tanto é que já vi questão falando uma coisa importante que é a seguinte. Solução de sulfato de cobre ela é azul, sabia? Solução de sulfato de cobre ela é azul. Já teve questão falando a coloração, a tonalidade de azul ficará mais fraca, vai? Tonalidade azul ficaria mais fraca, por quê? Porque se você vai perder cobre mais 2, você ficará mais fraco. Fechou? Outro ponto. Quero até mostrar para vocês um laboratório. Só acessar aqui minha conta da iCloud rapidinho. Para vocês um vídeo laboratório. Não é meu não. Um segundo. E aí vocês vão entender como é que funciona na prática. Não, é aquele lá mesmo. Enquanto eu abrindo aqui o iCloud. Então, Arthur, sobre a concentração, uma questão pode só perguntar de forma qualitativa, que é onde aumenta e onde diminui. Agora, se ela quiser, se ela trouxer concentrações, é utilizável a equação de Nernst. Porém, hoje em dia, de coração, quase não cai equação de Nernst, tá? Quase não cai. Enem nunca caiu equação de Nernst. Beleza? Tirei a dúvida desse ponto?
mostrar para vocês aqui um vídeo que eu fiz no laboratório. Eu coloquei uma solução de sulfato de cobre e... Foi só de cobre? Foi, sulfato de cobre, e eu coloquei um filamento de prata. Em time-lapse, para conseguir observar a variação da concentração de cobre ao longo do tempo. Conforme a gente vai dando a aula, a gente vai lembrando do que já separado do vídeo. Vou achar o mano depois no grupo. Esse aqui é outro experimento. Eu não vou achar agora, mas eu mando no grupo. Simplesmente tinha uma solução de sulfato de cobre e ia se formando cobre ao longo do tempo no recipiente. Mas conforme você vai formando cobre zero, a tendência é que a solução ela vai ficar o quê? Menos azulada. O cobre zero ele tem uma característica visual o quê? Avermelhada. Enquanto cobre mais 2 com o sulfato em solução, ele é azulado. O cobre zero avermelhado. Beleza? Tá, pergunta. Sobre essa parte de pilha. Tranquilo, pode avançar. Eu achei não o vídeo, mas o vídeo está de fundo. Vou mostrar para vocês. Eu achei, mas o vídeo está de fundo, mas serve para entendermos. Aqui, ó. Eu lembrei que aqui foi o contrário. Foi feito aqui. Eu usei o vídeo de fundo para fazer uma perguntinha nos rios. Era uma solução de nitrato de prata, e o cobre era o filamento de cobre. Ao longo do tempo, a prata ia reduzindo e o cobre oxidando. Se o cobre vai oxidar, a concentração de íons cobre vai ficar maior. E a prata vai formar prata zero, né? Olha aqui, ó. Ao longo do tempo, a solução fica mais azul. E vai se formando mais prata, ó. Tá vendo como é que tá aumentando a massa? Enquanto eu fazia outro experimento com os guris, deixei lá reagindo para eles verem. É lindo. Quanto mais o tempo passa, mais azul vai ficando e mais prata vai surgindo. Então, toda vez que você pensar em sulfato de cobre, solução azulada. Tem solução azulada. Último ponto sobre pilha. É importante lembrar tal de sacrifício. Tal. Aumentar o sacrifício é bem simples. O que é se sacrificar? Se sacrificar seria você morrer no lugar do outro, né? Um sacrifício. Ou em prol de algum. E qual seria. Da pergunta: fissão e fusão servem para bomba atômica? Não. Quando falamos bomba atômica, é sinônimo de fissão nuclear. Agora, quando falamos bomba de hidrogênio, é sinônimo de livros e vestibulares abordam dessa forma.
Tudo bem que o termo atômica se remete à atomística, né, radioatividade. Mas quando só generaliza bomba atômica, esse termo genérico é utilizado só para bombas de urânio. Agora vamos lá. Isso, dá vida para um amor, por exemplo, o Matheus falou. É isso. Quando falamos metal de sacrifício, é porque o metal ele vai se oxidar para proteger alguém. Então, o metal de sacrifício ele tem que ter um potencial menor quem ele quer. Então, toda vez que você pensar em metal de sacrifício, ele tem que ter um potencial de redução menor. Beleza? Sempre o menor. Rodrigo, mas e se a questão não trouxer potenciais de redução? Aí você vai lembrar do vaca magrela. Pronto. Lica, bacana, magrela e alta. São os elementos, os metais, né, mais eletropositivos. Então, eles tendem a ter um potencial de redução menor. Fechou? Lica, bacana, magrela e alta. Quando eu falo metal de sacrifício, por exemplo, pregos. A gente fala prego de ferro? Ferro, literalmente. Tem uma camada, um revestimento nele para proteger. E o ferro é ótimo. Ele tem alta dureza, né? Alta ductibilidade. Mas ele oxida com facilidade. Então, é feita uma camada externa a ele para proteger ele. Então, podemos ir para eletrólise. Vamos lá. Eletrólise, cara. Eletrólise muito dá um tiro no pé, mas ela não é. Primeira coisa. Nós aprendemos o macete do pão, que na pilha o ânodo é negativo. A eletrólise é o oposto. Na eletrólise, o ânodo positivo e o cátodo é negativo. Forma para você lembrar. Eu amo pessoa ordinária. Assim, na eletrólise, o crão serve, mas não vai te ajudar a lembrar do polo. Só cátodo reduz e ânodo oxida. Na eletrólise, o ânodo ele é positivo, onde acontece a oxidação. Então, assim, você consegue lembrar do polo. Mas se você usar o crão, o cátodo continua reduzindo quando cátodo T parece uma cruz, um mais, e na eletrólise o contrário. É, cátodo, a gente pode precisar lembrar de cátion, né? Que é cátion é positivo. Ânodo, ânion, é negativo. Mas na eletrólise é o contrário. Vamos lá. Na eletrólise tem duas formas. Existe o método qualitativo. E existe o método quantitativo. Assim. Questões qualitativamente só querem saber o que forma. Que forma. Quando uma questão quer saber quantitativo, ela quer saber quanto forma.
Beleza? Então, primeiro vamos para o qualitativo. Dentro do qualitativo tem dois tipos de eletrólise. A ígnea e a aquosa. Rodrigo, qual que é a diferença? Por incrível que pareça, é porque a aquosa tem água e a ígnea é seca. E a aquosa tem água. Ah, Rodrigo, tem água, e daí? Gente, se ela tem competição. Gravar esse termo, competição. Quando vamos competir, é porque alguém vai. Beleza? O que seria eletrólise ígnea? A ígnea é quando, por exemplo, temos o L, ele está no estado sólido. Mas tão aquecido que ele vai chegar a se fundir. Vai do Cl menos. Tá. E aí eu vou ser eletrolizado, que é colocar energia. Quando isso acontece, lembra que é não espontâneo, né? Se é não espontâneo, gente, vai acontecer totalmente o oposto do natural. O que vai acontecer? O sódio aí tu pensa, cara, é algo não espontâneo. Não espontâneo. O cloro vai gás. Aí tu pensa, velho, o cloro vai perder. Tá colocando energia para obter algo não. Ígnea não cai. Por que não cai? Porque tu só tem um cátion. Tu só tem um cátion. Então, o cátion, ele vai reduzir e o ânion vai oxidar. Pronto. Na aquosa aqui. Porque na aquosa tem competição. O que seria competição? Por exemplo, tem o NaCl sólido. Foi colocado em água, vai ter mais Cl menos, certo? A água, lembra que a água ela tem a sua auto-ionização. Então a água vai se ionizar em H+, mais OH menos. Agora vamos lá. Você tem dois cátions e dois ânions. Quem que vai reduzir e quem que vai oxidar? O cátion vai reduzir e o ânion vai oxidar, mas qual dele? Aí que existe a fila de prioridade dos metais. Prioridade dos cátions, no caso. Cátion. Tu sempre vai ter hidrogênio. O hidrogênio, ele vai estar na água, né? Hidrogênio. Quem que o hidrogênio vence? O hidrogênio vence da família 1A, família 2A e o alumínio mais 3. O hidrogênio vence deles. De quem que o hidrogênio deles? De quem que o hidrogênio perde? Ah, fechou. Quem que o hidrogênio perde? Demais cátions. Então, se tiver 1A, 2A e alumínio, o hidrogênio vence. O hidrogênio tem prioridade. Foi agora, Vanessa? Tem prioridade. 6AL, não entendi.
Não entendi, tá certo. Ah, tá, tá. Entendi. Só falando do jeito que vocês decoram, né? Entendi. Então, qual que é a ideia? O hidrogênio, ele vai ganhar 1A, 2A. É prata. A prata dá 1A? Não. A prata dá 2A? Não. A prata ganharia hidrogênio. Então aqui, entre sódio e hidrogênio, sódio é da 1A. Então o hidrogênio vence. Se o hidrogênio vence, eu vou formar gás hidrogênio na minha solução. O hidrogênio vai virar gás hidrogênio. E o sódio ficar na solução. O hidrogênio sai como gás e o sódio fica. Como que é a prioridade dos ânions? Você sempre tem hidroxila. A hidroxila, ela ganha de oxigenado por menos. Ela perde para quem? Oxigênio. Vamos lá. Eu tenho cloro e hidroxila. Cloro é um não oxigenado, então o cloro ganha. Se o cloro ganha, eu vou ter a tendência de formar gás cloro. Uma questão ela pode perguntar: o que está se formando no polo positivo, no polo negativo? Mas a questão pode ser mais maldosa. A questão ela pode falar bem assim: foi adicionada fenolftaleína na solução. Apresenta qual coloração após a eletrólise? Gente, se vai sair gás cloro, se vai sair gás hidrogênio, o hidróxido de sódio vai ficar na solução. Isso quer dizer que a solução vai ficar básica. Vai apresentar uma coloração? Poxa, não. Rosa. Rosa. Alguns vestibulares falam até mesmo vermelhada. Rosa. A rosa básica. Então sempre vai ser assim. Parâmetros. Agora, Rodrigo, eu gosto muito de fazer vestibular tradicional ou vestibular militar. Então, coloca esse daqui, ó. Pica das galáxias. Daniels. Isso, fato. Todo mundo. Gente, todo mundo sabe que era roxo. Olho. Mas, por exemplo, quando a gente fala fenolftaleína, é rosa ou incolor. Se fala azul de bromotimol. Então, tem azul, verde e amarelo, entendeu? Então, cada indicador ácido base tem uma coloração específica. Anota isso daí, se eu pegar um pouco de água e volto para concluirmos com as leis de Faraday. O ácido é sempre... Na verdade, quando a gente fala do indicador, o ácido fica incolor. Mas o azul de bromotimol, que é um outro indicador também, muitas questões dizem fica amarelo, se não me falha a memória. Indicador azul. Cores. Quando meio ácido amarelo. Meio ácido amarelo, quando é neutro é verde, quando é básico é azul. Então não depende do não é que depende do indicador para ser. Se o ácido é sempre incolor, não, depende do indicador.
Mas o comum, padrão, que você tem que saber para sua prova é a fenolftalina. Se a questão trouxer qualquer outro vermelho do Congo, tu nem sabe o que é. Mas a questão vai estar especificando as colorações, tá? Ela tem que especificar. Professor, teria como a questão impedir para analisar uma eletrólise, descobrir o que se forma no cátion e depois fazer uma estequiometria para saber a quantidade? Teria como fazer tudo isso na mesma questão, com a reação global e semi-reação? Esse tipo de análise, Arthur, eu já vi em questões abertas, não em questão fechada, que seria muitas informações. Quando você tem questões objetivas, a questão ela quer algo direto. Por exemplo, se a questão ela quer saber o quanto se forma, ela não vai trazer uma eletrólise onde teria que você descobrir o que é formado, ela já vai indicar. Agora, quando a questão ela quer que você descubra o que se forma, ela não quer saber a quantidade. Então as questões elas costumam ser ou qualitativa ou quantitativa. Para saber o quanto se forma, você vai ter que saber a intensidade da corrente. Então tudo isso a gente consegue fazer. Vou mostrar uma questão parecida daqui a pouco. Mas conseguir tirar essa dúvida? A maioria das, cara, mais de 90% das questões. Não é comum misturar as duas. Não, não. Porque sempre tem a relação média de tempo que cada aluno deve fazer cada questão, certo? Claro que isso varia, porque algumas questões o aluno vai ter maior afinidade e outras não. Porém, pensando nisso, seria muito mais trabalhoso ele saber o que se forma, aí ele tem que calcular aquilo que se forma, né? É bem mais trabalhoso. Vamos lá. Agora, a eletrólise dentro da estequiometria. Porque é uma relação estequiométrica também. Quando falamos na eletrólise dentro da estequiometria, tudo é por conta das leis de Faraday. Quando falamos das leis de Faraday, a intensidade de uma corrente elétrica é proporcional à quantidade de massa a ser reduzida. Então a ideia é, quanto mais energia, mais redução. Sempre assim, quanto mais energia, mais redução você vai ter. Mas, qual que é a proporção, qual que é a relação de Faraday com a eletroquímica? Faraday sempre está relacionável com 1 mol de elétrons. Então, se eu digo bem assim, o cobre mais 2 tem que ganhar 2 elétrons e transformar em cobre 0. Então, quer dizer que para cada 1 mol, para cada 1 mol de cobre, eu preciso 2 faradays. Aqui eu tenho uma proporção. Sempre essa relação. Rodrigo, mas o que vai ser um Faraday pra gente? Um Faraday, nós vamos trabalhar como 96.500 coulombs. Seria uma unidade de energia. Como é que a gente pode calcular coulomb? Pelo famoso kit, né? Que é a quantidade de carga é igual à intensidade da minha corrente em ampere vezes o tempo em si. A questão ela pode perguntar uma massa e você fazer o processo inverso. Perguntar através dessa intensidade, desse tempo, você descobrir quanto que eu me formo. Rodrigo, tem fórmula para isso? Tem. Eu particularmente não gosto de usar, mas eu vou mostrar para vocês. A fórmula é a massa é igual a E vezes T vezes sobre 96.000. O que seria o meu E? O E seria a minha massa molar pela minha quantidade de elétrons a ser reduzido ou utilizados para se reduzir. Então esse cálculo ficaria grande pra cacete, né? Eu sempre zelo que você faça as proporções. 1 Faraday vale 1 mol de elétron. Se eu digo bem assim, se 2 Faradays é para reduzir 1 mol de cobre, então quanto que vale 1 mol de cobre? O cobre vale 63,5 gramas. Então, 63, lá embaixo aqui. Então, 63,5
gramas está para 2 Farads. 63,5 gramas está para... O que é 2 Farads? É 2 vezes o 96.000. 63,5 gramas está para 193 mil. Ok, eu consigo ter uma proporção, tá vendo? Essa vai ser a regra de 3. Rodrigo, o ideal da fórmula não seria colocar F embaixo, não? F embaixo você fala Faraday? Pode, mas quando você coloca F, depois você vai ter que trabalhar com Coulomb. Porque em cima teria Coulomb, ó. Tem Coulomb em cima. Porque se a questão considerar que um F diretamente 96.500, fica errado. Um F 96.500. Então, porque assim, quando a gente fala a massa, ela é diretamente proporcional a Q, que isso aqui é Q, ó, vou fazer de preto, a Q, certo? Mas a minha massa molar depende da quantidade de elétrons. Por isso que eu estou dividindo esse cara, porque eu estou dividindo a quantidade de elétrons. Aí fica uma relação proporcional. Pode falar? Se tu queria colocar qual o valor? Qual a constante de Faraday? Eu queria colocar só F. Mas tu... Entendi. Mas sabe qual que é o BO? Se tu colocar, por exemplo aqui, um F, né? Esse numeral aqui de cima, que é o meu Q, que é T vezes I, tu não vai encontrar Coulomb. Aí tu teria que converter ele pra F e depois cortar, entendeu? Agora, se em cima já é Coulomb, é mais fácil eu cortar esse com esse. É proporcional. Proporcional. Um F é proporcional, mas aí é uma unidade diferente. É proporcional. Um F vale 96.500. Você não sabe se esse T e esse I vai dar 96.500. Porque o meu T pode ser 4 e minha intensidade... meu T pode ser 500 segundos e minha intensidade 4. Então fica 2.000 sobre 1. Seria errado, entendeu? Por quê? Seria perfeito se esse meu Q desse 96.500, que aí você corta. Ou se aqui fosse 1, né? Mas o negócio é que você não sabe quanto que vai dar esse Q. Então por isso que aqui embaixo tem que ser em coulombs mesmo. Vou pegar aqui uma questão para vermos como é que fica nos dois casos. Tanto usando fórmula, quanto proporcional. Aqui, ó. Dá uma olhadinha nela. Um minutinho, eu vou fazer ela. Oi, vamos lá. Ó, um metal para ser formado,
Não. O metal forma o sal MCl3. Aqui. L3. Determine a massa molar do metal M. Então, beleza, eu quero saber o M. Sabendo que após 25 minutos de eletrólise com sal fundido, utilizando uma corrente de 0,965 A, obteve-se 0,28 gramas do metal. Aí trouxe aqui um fardo vale 96.500. Eu prefiro fazer por proporção inicialmente. Por exemplo, o que eu sei desse metal? Ele é ligado com 3 cloros. Então, gente, esse metal, ele é um metal mais 3. Tá ligado com 3 cloros. Se ele é mais 3, esse metal é necessário ganhar 3 elétrons para se tornar um metal zero, correto? Eu não sei a massa molar dele, mas eu sei que eu consegui reduzir 0,28 gramas dele. 3 elétrons é a mesma coisa que 3 farads. E é a mesma coisa que 106.500 vezes 3. Dá 280. Ou seja, 289.500 farads é para 1 mol desse cara. Que eu não sei quanto que é. Eu não sei a massa molar dele ainda. Mas eu sei quantos... farads não, ali é coulombs, tá? Mas eu não sei, eu consigo descobrir quantos coulombs dados. Porque foi 25 minutos. Então faz 60 vezes 20. Dá quanto? 60 vezes 25 dá 1.500. It, né? I vezes T. Que é igual 1.500 vezes 0,965. Dá 1.447 coulombs. Qual que é a ideia agora? Eu sei que esta quantidade aqui, ela foi a necessária para reduzir 0,28 gramas. Então você faz proporção. 1.445 foi necessário para reduzir 0,20 gramas. Eu sei que para reduzir 1 mol é necessário 289.000 para X. Então qual é a massa molar, né? Que é por mol. 289.500 vezes 0,28 dividido para 1.447,56. Como essa quantidade é para 1 mol, então fica gramas por mol. Linda essa questão, linda. Ah, Rodrigo, mas se eu usar essa fórmula? Pode. Só que olha que coisa complicada. Massa é igual a E vezes sobre 96.500, né? Ficaria massa é igual. Eu não sei a massa molar. Então, X... massa, eu já sei a massa, né? 0,20 é igual a X sobre 3 vezes 1.500 vezes 0,965 sobre 96.000. Cara, eu prefiro 1000 vezes você fazer proporção do que resolver aquele troço. Entendeu? Eu prefiro 1000 vezes tu fazer proporcional do que tu decorar a fórmula. Fechou? Creio que seja isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pra tirar algumas dúvidas? Tranquilo? Show então. Foi intensivão. Vejo vocês amanhã à tarde. E vamos fazer questão amanhã à tarde também, tá? Bora tacar lapada. Pessoal, bom sábado pra vocês. Descansem. E até outro dia. Tchau, tchau. Fique. Tamo junto.